Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som? Sabe Som, um podcast voltado inteiramente para música, para o som e outros assuntos que orbitam o tema. Diretamente aqui do estúdio Ori Music Lab na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, falando para os apaixonados da música e os curiosos de plantão. O assunto de hoje é música boa. Que diabo é música boa? Muita gente vem trocar ideia, conversar, fala que curte música boa, e por isso ser um comentário muito recorrente, eu achei justo a gente tratar do tema aqui no podcast. Hoje contando com a presença especialíssima do jornalista, curador Alexandre Matias. Eu posso te chamar de jornalista ainda, né? Ainda não, essencialmente é isso que eu sou. Matias, para quem não conhece, está à frente da programação do CCSP aqui em São Paulo, dono e autor do site Trabalho Sujo, editor do Vida Fodona. Isso, podcast há 13 anos, não, é 2006, bem antes de ser modinha, na primeira onda. Quando era mato. Bom, parece que o jogo virou, né? Você é a pessoa que mais me entrevistou na vida hoje. Hoje estando aqui, nisso, sendo entrevistado. Para abrir, então, para já cravar. Música boa. Isso existe, isso é lenda urbana. Da onde vem isso? Então, primeiro, satisfação imensa estar aqui falando com os teus ouvintes. É uma honra poder estar no segundo programa. Vou puxar o saco aqui, apesar de você estar reclamando da puxação de saco, mas realmente acho super importante esse tipo de trabalho, porque a gente hoje, quando fala de música, a gente tende a ficar muito preso em mercado, download ou streaming e tal, e não se fala de música em si. E é a questão da música boa, que é o assunto central desse e do próximo programa, já dá para dar esse spoiler? Já pode spoilerizar. É que é um assunto essencialmente subjetivo, né? E essas coisas, essa subjetividade, ela está sujeita principalmente à ação do tempo. O que é música boa hoje, daqui a 10 anos não é mais música boa e vice-versa. Então a gente tem perspectivas diferentes para coisas que às vezes ficam estanques, mas que dependendo do contexto em que elas são colocadas ou recolocadas, elas ganham uma cor, uma sensação e uma bondade, eu vou falar entre aspas aí para falar dessa qualidade boa da música, de acordo com o contexto em que ela está inserida. Então sim, existe música boa e quem determina isso é o ouvinte. Bom, tem um movimento recente, assim, que eu já reparei, de vários jornalistas começarem a trabalhar com música do outro lado do balcão, né? De produzir, de dirigir show, dirigir disco. Isso é o quê? Uma forma mais eficiente de você mostrar o que te interessa? Não, eu acho que tem uma resposta simples para isso, que é o mercado de comunicações está uma lástima, especificamente quando a gente está falando de jornalismo. Então, para pagar as contas não é tão fácil quanto antigamente. Mas eu não sei se essa passada para o outro lado do balcão é propriamente uma coisa nova. Assim, Nelson Motta é um jornalista que produziu discos. Miranda era jornalista e virou produtor depois. Então, você tem vários casos de jornalistas que atuam de uma forma mais ampla. Você tem, sei lá, o Ezequiel Neves, que ajudou o Barão Vermelho a se tornar a banda que virou. E todo o trabalho o que era o Barão Vermelho no começo vinha em cima de uma lógica que o Ezequiel escrevia nos anos 70, que precisa ter uma banda que seja assim, assim, assado. Quando ele encontrou o Barão Vermelho, é essa banda. Então, eu não acho que seja propriamente uma novidade, embora a novidade seja essa passada para o outro lado do balcão, que eu não acho que é propriamente esse movimento, mas tem mais a ver com as transformações que estão acontecendo com tudo, né, por conta da internet, e especificamente com o jornalismo. E aí, no caso da música, foi mais fácil para a música absorver isso, porque você teve aí, depois da época do Faça Você Mesmo, que ganha essa conotação, que também não é uma coisa nova no final dos anos 70, começo dos anos 80, mas começa a ser absorvida de uma escala mais larga do punk rock, né, de tipo, todo mundo pode fazer seus próprios discos, suas próprias bandas, não é também uma novidade, mas ganhou esse corpo. E entre o começo dos anos 80 e a virada do século,
você tem a criação de um mercado que a gente comumente chama de mercado independente, né? Uma coisa não é simplesmente artistas lançando coisas por contas próprias, mas todo um ecossistema de pessoas que estão ligadas nas formas como isso, as condições que que esses discos são gravados e tipo a importância de você ter acesso a determinadas músicas que chegam direto do artista e não ou de uma gravadora que o cara conhece, não de uma multinacional. Abrindo um parênteses nessa história, que é uma coisa também que eu sempre pensei nisso, né? Que as pessoas falam de música independente. A independência, ela é uma condição, ela não é um gênero, né? As pessoas começaram a consumir artistas independentes como se fosse um estilo de música, né? Se você pensa especificamente em independente, chama isso de indie, essa corruptela inglesa, você tem um gênero musical. Né? Você tem tipo rock alternativo inglês dos anos 90 e dos anos... E o inglês e o norte-americano, ele pode ser chamado de indie rock e tem características estéticas. Quando Sim, você tem está uma onda descrevendo aí, né? isso, você consegue... determinado tipo de guitarra, do jeito que é gravado, então você consegue dizer que aquilo é um gênero musical. Como jornalista indie, né, que tem uma independência de tratar dos assuntos que te interessam, existe uma diferença no olhar do jornalista, no olhar do curador? Como que você concilia essa coisa? Porque de alguma forma você está dizendo, através do trabalho de curadoria, você está dizendo, olha, isso daqui É bom ou ruim. é bom ou ruim. E do trabalho de jornalismo também, né? Sim. Na hora que eu viro e falo, vou entrevistar... Porque, por exemplo, no trabalho de jornalismo dentro de uma empresa, você pode ter que entrevistar alguém que você não queria que seu chefe mandou, né? Por isso que eu tô dizendo como indie, né? Isso, tipo, depende do seu chefe, dependendo da sua postura em relação ao seu chefe. E mesmo quando o seu chefe manda alguém, você entrevistar alguém que você não queira, você consegue exercitar uma independência em cima disso. Às vezes ele vai ficar puto com a entrevista que você fez. Porra, você tá contradizendo tudo aquilo que eu levantei. Bom, mas enfim, é isso. Muita gente abaixa a cabeça e faz o que o chefe quer. Mas, do mesmo jeito, eu acho que a curadoria, eu não acho que essa figura é terceirizada para o chefe, pura e simplesmente. Acho que o chefe acaba sendo uma desculpa que você dá para o mercado. Sim. Tá todo mundo falando sobre isso, então eu tenho que falar sobre isso. E, de uma certa forma, o trabalho de curadoria acaba contemplando isso. Tem coisas que eu pauto no Centro Cultural que não necessariamente eu escuto em casa, sabe? E eu falo isso com os artistas, sabe? Não tem problema. Para mim, é muito mais um critério pensando especificamente em show, né? Uhum. E o que o cara faz no palco, como ele entrega aquilo, como o fã dele percebe aquilo... E, do ponto de vista curatorial / jornalístico, como aquilo conversa com a época que a gente está vivendo. Tipo, nem toda música boa eu consigo colocar lá, porque boa parte da música que eu considero boa é cara. E aí eu vou procurar... Sim, claro, né? Pois são artistas que estão no outro patamar. Meu sonho, Gilberto Gil no Centro Cultural São Paulo. Meu sonho. Meu sonho. Pois imagina. Meu sonho também. Ok. Na Adoniran, cara, eu tenho certeza. Mas eu já consegui coisas próximas a disso. Além do nosso circuito aqui, sabe? Enfim, já fiz, sei lá, Letrux lançou o disco dela no Centro Cultural. O disco tá agora vai virar DVD e tal, enfim. Ela não era tão grande quanto ela está sendo. Não que ela seja gigante, mas ela já subiu um degrau em relação ao Centro Cultural. Mas fiz show do Jardes, fiz show do Tom Zé, fiz show do Karnak, que são artistas que estão num outro patamar em relação à grana, mas que o fato de eu estar próximo deles, de já ter um tempo de estrada, das pessoas me conhecerem e tal, facilita essa negociação, e principalmente o fato de ser a Sala Adoniran, que é um espaço histórico. O CCSP... por si só é quase uma espécie de selo de qualidade, né? É isso que eu tento fazer, assim. Para mim, é o mais próximo do circo voador que a gente tem em São Paulo. Você estava falando do Leandro Learte, do Arte Popular, né? Isso, a gente fez... Que o sonho dele era tocar lá, né? Que ele... Na verdade, eu descobri que ele nunca tinha tocado, entrei em contato com ele justamente para... ele assistia vários shows ali e nunca tinha tocado lá. O sonho dele era tocar no Teatro Municipal e no Centro Cultural. No Teatro Municipal ele gravou o acústico do MTV do Arte Popular. E o Centro Cultural ele não tinha feito ainda. Eu acho que todo mundo que tem, sei lá, deve ter mais de
mais de 30 anos, que trabalha com música, hoje a formação cultural passa pelo CCSP em algum momento. Aqui em São Paulo, Pois eu acho... eu acredito nisso. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Brasília, moro em São Paulo desde 2001. Sei da importância do Centro Cultural, tanto histórica quanto de vivência. Muitos amigos meus frequentavam a discoteca, numa época que, enfim, não custa lembrar, o Centro Cultural São Paulo tem uma das maiores discotecas do mundo, é uma das maiores discotecas públicas do mundo, uma das maiores coleções de 78 rotações do mundo e a maior coleção de 78 rotações pública de música brasileira. Tudo disponível. Se você chegar lá e eu quero ouvir as gravações que o Mário de Andrade fez nas Missões, já está digitalizado, você consegue ouvir. E aí tem um outro aspecto desse ponto que você está levantando, que tem muita gente que não conhece o Centro Cultural. Aqui em São Paulo, sabe? Gente que é da música, sabe? Muita gente não tinha feito show lá. Quando eu comecei a trabalhar lá, e eu não vou nem culpar gestões ou curadorias anteriores, porque eu sei que tem uma questão de grana, mas a média de público da sala era muito baixa. Eu tinha uma sensação que era uma sala que tinha um público bom, porque normalmente eu ia nos shows que estavam mais cheios. Mas eu comecei a pegar, tinha show que não ia ninguém. Ninguém, assim. Quantas pessoas entraram? 0. Porque o show era gratuito, o artista ganhava um cachê que não era um cachê, mas era mais uma ajuda de custo. Mas como ele já tinha ganho aquele cachê, então ele não fazia divulgação e o cara tocava de graça no meio do Centro Cultural, numa quinta-feira à noite, e ninguém nem ficava sabendo. Era um ensaio de luxo que o cara tinha numa sala incrível. Eu não quero ficar refém da popularidade, de fazer só show lotado. Mas a Dona Irã lotada é muito especial e eu consegui fazer com que artistas, sei lá, Otto nunca tinha tocado lá, Black Alien nunca tinha tocado lá, Thiago Petit nunca tinha tocado lá. E foi pela minha experiência como jornalista, de já conhecer aqueles caras, eu pude chegar e falar, então, vamos tocar? Nunca toquei lá. Como assim? E aí tentar maquinar, beleza, o Otto, fiz 2 datas com ele, a gente fez Otto Power Trio, sem teclado, sem percussão. Ele saiu extasiado das 2 vezes, porque estava lotado. Ele subiu no segundo andar, sabe? Ele Tirou a roupa? Não chegou a tanto. Tirou a camisa, como sempre. Mas, enfim, show do Otto, né? E foi um show incrível. E cada vez mais, eu não só descubro artistas que nunca tocaram no Centro Cultural, artistas que são grandes, quanto artistas que nem sabem que existe o Centro Cultural. E aí eu estou falando de uma geração mais nova, que é uma geração que, enfim, eu acho que esse ocaso do Centro Cultural, que acontece principalmente no começo do século XX, tem a ver com a ascensão do Sesc e, ao mesmo tempo, o corte de grana em gestão pública em relação à cultura. Você vai pegar, sei lá, os cachês que o Centro Cultural pagava nos anos 90... eram cachês de fato, né? A banda pedia tal, toma aqui, e a bilheteria era revertida para o fundo de emergência da prefeitura, se a prefeitura fica com esse dinheiro. Hoje, esse dinheiro todo repassado para o artista, e eu estou mexendo com isso. E dentro desse contexto todo que eu estou falando, eu quero trazer música boa, eu não vou colocar nenhum artista que eu considero ruim, né? E aí eu não estou falando ruim do meu gosto, mas ruim da entrega, sabe? Então são artistas, sei lá, eu adorava hardcore quando era moleque, hoje eu não consigo ouvir, mas eu sei que tem público, eu sei que tem uma tradição do hardcore no Centro Cultural e tem um monte de banda boa. Então, quem são as bandas boas de hoje de hardcore? Como é que eu posso fazer com que essa cena consiga permanecer viva, principalmente carregando um legado que sempre teve no Centro Cultural e de uma forma plural, né? Do mesmo jeito que eu estou falando do hardcore, eu estou falando da MPB, eu estou falando do rock, eu estou falando do samba, eu estou cogitando tudo. Então tem que sair um pouco da minha casinha de gosto. Não é uma questão de gosto, né? Você Exato. não tá lá pra... Acaba sendo. Eu não vou ser hipócrita de dizer que... Sim, mas é possível, você consegue detectar a importância e a relevância das coisas além do gosto pessoal. Como no jornalismo. Primeira participação especial hoje aqui no podcast, episódio falando sobre música boa, Lucas Prata, Caju, roteirista, comentarista esportivo e pesquisador da música brasileira pop.
Fala, Thiago França, que prazer estar de alguma forma podendo participar. Você pediu para eu falar sobre a minha relação com o que é música boa e o que não é. E eu acho engraçado que essa relação ela é toda baseada em poder. Eu acho que quando alguém afirma que algo é melhor que o outro, na maioria das vezes, essa pessoa ela está querendo estabelecer uma relação de poder sobre a outra. Por eu achar determinado gênero melhor, mais apurado, mais sofisticado que outro, eu tenho o poder sobre você, eu tenho uma noção maior, logo eu sou, entre aspas, melhor que você. Isso me lembra muito, uma vez que eu estava conversando com uma professora de português, ela me falou sobre como a linguagem, sobre como a gramática, ela estabelece, acima de tudo, relações de poder. Por exemplo, você ouve a frase "a gente vamos", ela está errada, segundo a forma básica da gramática. Todavia, quando a pessoa fala "a gente vamos", você entendeu a mensagem. O fato dessa pessoa ter lhe passado isso, você captou o que ela queria transmitir. Só que você, dotado da gramática, da noção gramatical profunda, estabelece que ela falou de uma maneira errada. Logo, você está certo. Ela não, por mais que a mensagem seja exatamente a mesma, tanto a correta quanto a passada pelo "a gente vamos". Eu acho que isso é muito parecido com a relação com a música. Veja você, um exemplo, uma comparação muito comum, que é uma orquestra sinfônica e uma bateria de uma escola de samba. A orquestra sinfônica linda, maravilhosa, complexa, sofisticada, que para muitos pode parecer muito mais avançada, mais apurada que uma bateria de escola de samba. Só que quando a gente pensa numa bateria de uma escola de samba, a gente também lembra que um toque de caixa, na maioria das vezes, ele está atrelado ao orixá que rege aquela escola. Então, o toque da bateria está saudando um orixá. Isso é de uma complexidade, isso é de uma beleza magnífica. E isso dita a maneira como uma comunidade desfila, como uma comunidade segue aquela agremiação. Isso é lindo. Tá aí o Caju, que é roteirista, comentarista esportivo. Tem isso, né? Tem a coisa da música boa, quando as pessoas falam muito isso. Às vezes eu tenho essa sensação também, né? De querer se colocar num patamar acima e tal. Total. Eu lembro muito de um papo que rolava aqui em São Paulo, especificamente nos anos 90, que eu já morava aqui em São Paulo, que era assim... que você gosta de música? Ah, eu gosto de tudo, menos funk, axé e sertanejo. Aham. E era sempre eliminando assim, Não, né? não era funk, era sertanejo, pagode e axé. Funk não era, não funk, incomodava tanto. Funk era final dos anos 90, né? Isso. Depois o bonde do Tigrão ali, isso aí. popularizou em 95, 96, né? Isso, mais ou menos. Quando o Malboro era DJ da Xuxa. Exatamente. E aí tinha isso, né? Você elimina o nordestino, você elimina o periférico, você elimina o negro. Tem essas rivalidades entre umas tribos, assim, né? Que roqueiro não gosta de samba, sambista não gosta de não sei quem e tal. E até coisas mais específicas. O emo não gosta de hardcore dos anos 80. Ou o cara que gosta de metal melódico não escuta thrash metal. Nem precisa ser coisas tão distantes, assim. Quando você vai adentrando os microcosmos, assim, você vai encontrando umas espécies de aberrações, assim, né? Sim. Coisas que, vistas de fora, tudo claramente dentro do mesmo balaio. Total. Na verdade, tem uma coisa, eu até brinco muito, que antigamente era caro você ser eclético. Se você quisesse gostar de diferentes gêneros musicais, você tinha que comprar vários discos, ou pelo menos ter alguma conexão. Estou falando antigamente, antes da internet, né? Uma época em que, sei lá, eu lembro quando eu conheci o Velvet Underground, eu tinha mais referência bibliográfica deles do que ouvido as músicas. Tem uma história muito engraçada, tem uma música última música do Remaining Light, do Talking Heads, chama The Overload, que é uma música que eles compuseram a partir da descrição do Joy Division. Eles viram a descrição do Joy Division, vocal lúgubre, um andamento pesado, baixo pronunciado, uma coisa meio deprê.
pô, vamos fazer um som desse? Sem nunca ter ouvido o cara, porque era difícil você ter acesso. Aí com a internet você tem um acesso instantâneo com tudo, mesmo que as coisas não estejam todas no Spotify, você acha no YouTube, mesmo que não esteja no YouTube, tem outros canais que você acaba encontrando. Então, se você quiser baixar a discografia do Bob Dylan, se tornar um especialista, pelo menos em termos de audição do Bob Dylan, em uma semana você consegue. Precisa ter tempo para isso. E isso, aos poucos, foi dissolvendo essas barreiras que antes eram muito mais rígidas, né? Sim. E aí você cai num outro aspecto que é essa coisa da música se tornar trilha sonora, né? Das pessoas fazerem, tipo, então eu escuto tal som na academia, tal som no carro, vou pra festa que toca outro tipo de som, e não necessariamente tem um envolvimento mais intenso, mais emocional com a música, né? A música acaba se tornando uma coisa superficial. Mas, por outro lado, você tem pessoas que se aprofundam cada vez mais, não só em gêneros e artistas específicos, mas também que começam a querer ampliar o seu gosto. Mas essa relação de eu manjo mais de música que você, isso sempre teve. Isso é muito anos 90, né, cara? Até antes disso, né? A crítica musical de jazz, ela tinha muito isso, né? O próprio conceito de crítica musical, principalmente em contraponto ao gosto popular, acaba ficando parecendo isso, assim, né? A crítica tá sempre um passo atrás? Eu não sei. Eu acho que isso também é uma simplificação. Fazendo essa provocação, pensando no que você falou, eu lembrei rapidamente, assim, de dois casos, né? Coltrane ali, perto da morte dele, por volta de 65 e tal, já experimentando coisas mais limítrofes ali da linguagem do saxofone e tal, e um show clássico dele num festival de jazz, que ele tá com a polozinha azul, assim, e assim, pouca gente vendo e as pessoas olhando para aquilo ali como se ele tivesse enlouquecido, né? E aí, né, depois de um tempo aquilo ali passou a ser uma coisa standard, né? Lembrei também de uma crítica que saiu numa revista sobre o Elsa Pé de Passagem, que o título da crítica era Um disco ruim de uma cantora mediana. É muito louco a gente pensar nisso hoje, né? E dentro disso que o Lucas falou também, me lembrei muito do Adoniran, né? Que tinha uma coisa de falar assim, ele fala errado. Total. Isso é ruim. Total. Aí a Elis gravou. Né? Aí a Elis gravou e aí eu acho que aí as pessoas entenderam. Bem. A música ela tá associada a contextos culturais, a locais, né? Como que você detecta todas essas subjetividades da percepção dentro do que é música boa, o que é música ruim, na hora de fazer um convite para alguém tocar no CCSP ou para sentar para chavar um disco e escrever alguma coisa sobre ele, sobre um artista? Eu acho que tem sempre a coisa de você voltar aos discos antigos. Seja para reafirmar se eles são realmente bons ou para tentar descobrir algo que você não conseguia entender na época. Isso é um exercício que eu faço constantemente. Não só em discos, e agora a gente tem a facilidade por conta do YouTube, você consegue ver shows, né? Você consegue pegar uma determinada banda e ver a evolução dela em, sei lá, em 10 vídeos em diferentes períodos da carreira de uma determinada banda, sei lá, pegar os vídeos do Hurt Mode no começo dos anos 2000, que eles já eram uma banda super estabelecida, que tinha um nome, um dos grandes nomes do underground paulistano, tocaram com o Tom Zé, tocaram com o Tortoise, com a galera do Tortoise e tal. E aí, 20 anos depois, você vê uma clara evolução, né? E uma evolução, primeiro, que é natural, que os caras estão tocando cada vez mais. Quanto mais toca, mais você vai pegando cancha. Então você, tipo, eu como público do Hurt Mode, eu não consigo perceber conscientemente essa evolução porque eu vi eles melhorando. Eu não vi um show dele de 2001 e depois um show em 2018. Falei, nossa, que salto que eles deram. Mas por isso que eu volto sempre, para tentar entender que, tipo, nossa, ou o cara já era um visionário naquela época e, tipo, tudo, tipo, Tom Zé.
Tom Zé é um cara que todos os discos que ele grava hoje, a raiz tá tudo ali. Ele não tem um momento que o David Byrne descobre ele e ele, vou fazer os discos de uma forma diferente porque é isso que os gringos querem. Os discos do começo dos anos 70 do Tom Zé são irmãos dos discos que ele fez, todos os discos que ele fez nessa década. Vale voltar nos discos do Tom Zé para ter essa certeza. E também o fato de, não só de algumas pessoas chegarem para mim e falarem assim, cara, você já ouviu o disco novo do fulano? E dependendo de quem é essa pessoa e a relação que ela teve com os outros discos, se essa pessoa está reagindo a esse disco desse cara, desse jeito, tem alguma coisa aí. Sei lá, um exemplo recente, Lued. Lued, quando lançou o disco, é um disco bonito, reconheci na hora, mas não me bateu. E foi uma coisa que eu fui perceber a profundidade do disco no show. Daí eu voltei a ouvir o disco e falei, tá tudo ali. Não é que o show é uma coisa diferente do que é o disco. Como, por exemplo, Lineker. Você vai ouvir o disco anterior, sem ser esse disco que ela lançou esse ano, é um disco muito aquém do que é ela no palco. Né? Você vê no palco e fala assim, uou, agora ela está conseguindo chegar nesse lugar. De estar junto do disco e da crítica. Tá junto do disco e do ao vivo. Isso é muito mais comum, eu acho, do que as pessoas se dão conta, né? Tem gente que é do ao vivo, né? E tem gente que é do disco. Tem gente que é do estúdio, né? Exato. Os grandes artistas são bons os dois, né? Sim. Onde você consegue, beleza, aqui o cara consegue estar... E aí não só fazendo música, mas também para além da música. É isso que você está fazendo agora é música, mas você não está tocando. Sim. Sabe? Então tem essa questão, sei lá, tava discutindo com os amigos, morreu o João Gilberto, que eu considero o maior artista da história do Brasil. Aí é uma questão pessoal, 1000 pessoas podem achar outros nomes e tal, mas beleza, tudo bem, não é o maior artista, é o maior nome da música do Brasil. Uma vez que morreu o João Gilberto, quem é o maior nome da música brasileira? Gosto subjetivo, questão pessoal. Eu acho que é o Gilberto Gil. Acho que é o maior nome vivo que a gente tem da música brasileira. Aí a gente fala, mas e o Caetano? O Caetano é muito cerebral. O Caetano, eu discordo esteticamente do Caetano na hora que ele vai para um lado muito cerebral. Mas às vezes ele é só cerebral. Ele escreve um livro, ele escreve um artigo, ele dá uma entrevista. Ele é menos artista? Ele é menos músico quando ele está escrevendo Verdade Tropical? Talvez o Caetano, como um artista total, mais do que simplesmente músico, cantor, compositor, intérprete, ele seja maior do que o Gil. Mas aí o Gil, por outro lado, ministro da Cultura, sabe? Tem outros aspectos extramusicais que também o tornam um nome tão grande. Então tem essa questão que o trabalho artístico, e não só do artista musical, ele vai para além da obra colocada, que acho que é uma das principais questões que a gente está vendo hoje em dia, que é descobrir que o Bernardo Bertolucci fez vista grossa pro Marlon Brando estuprar a Maria Schneider no Último Tango em Paris. Que filha da puta, como assim? Isso reduz a obra? O fato de você descobrir que o Woody Allen foi ou não foi pedófilo deixa os discos dele, os filmes deles menores. Tipo, eu tenho uma questão com o Woody Allen que eu não consigo assistir os filmes dele mais do mesmo jeito. Mesmo que entre toda uma discussão que, tipo, não, a Mia Farrow exagera muito, tá? Eu não quero entrar na discussão quem tá certo, quem tá errado, foi provado ou não foi provado. Mas o fato é, essa série de revelações mexeram com a forma como eu me relaciono com o artista Woody Allen, que ainda é um dos diretores que eu mais gosto, mas eu não consigo ficar empolgado para ver o novo filme do Woody Allen. E eu acho que a tendência a partir de agora você vai ligar um monte de sinal de alerta. Então o cara fala errado o português, ou o cara, sabe, briga com a mulher dele o dia todo, então não vou mais ouvir a obra do cara. Sabe, de novo, esse é bom ou não é bom, é uma decisão do ouvinte. É você que vai falar, cara, ele bate na mulher dele, então não vou ouvir, desculpa. Pode ser o Bob Dylan, pode ser o Chico Buarque, ele bate na mulher dele, foda-se. Tá fora do meu radar. Eu acho que é muito mais uma coisa de você entender o artista plenamente
para além de simplesmente a obra dele e ver como aquilo está associado, como ele, fora da obra, conversa com ele. Ele está fingindo ser alguma coisa diferente do que ele é? É engraçado isso, né? Como isso chega nas pessoas, né? Porque, por exemplo, um ator, a premissa é que ele está fingindo. Pois né? Isso é a premissa do trabalho, né? Não, então, e um músico também. Né? Na hora que você sobe no palco e encarna o personagem músico, você tá fingindo, cara. Você pode ter tomado um pé na bunda, pode estar com uma puta dor de dente, você vai ter que estar sorrindo. Sim. Nesse Você não pode virar e falar, cara, desculpa, esse show vai ter 15 minutos porque eu tô com uma caganeira. Saca? Ou você cancela o show. Mas se você acha que vai lá, você vai estar suando, mas sorrindo aí, galera. Tão curtindo, legal. Peraí, já volto. E aí esbarrou na coisa que eu tava guardando aqui na meu as na manga, que é... E o funk? O que tem? O funk, ele já entrou no CCSP? Não. Na programação? Não por motivos de censura, mas porque eles circulam em outros lugares. Sim. Sabe? Tipo, como, por exemplo, talvez nos anos 90 o rap também não tivesse no Centro Cultural. Sim. E hoje o rap tá. Isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa interessante também, né? Até das pessoas perceberem que muitas vezes a ausência de determinadas pessoas, de determinados gêneros em certos espaços, em equipamento público, no Sesc e tal, tem muito a ver com o próprio estilo, né? E aí, para fazer uma introdução nesse assunto, vou chamar o segundo pitaco do podcast de hoje sobre música boa, o pesquisador pernambucano GG Albuquerque, um cara que tem toda uma pesquisa voltada para a cultura periférica. Antes de tudo, é preciso desmistificar um pouco a narrativa histórica que associa o funk como algo quase que exclusivamente do Rio de Janeiro. E isso apagou os movimentos locais que existiam em várias outras capitais, inclusive em capitais fora do Sudeste, fora do eixo Rio-São Paulo. Em 91, por exemplo, quando o DJ Malboro lançou o Funk Brasil Volume 3, tem uma entrevista dele no Jornal do Brasil, falando que ele já estava em contato com equipes de som profissionais de diferentes locais do Brasil. Ele cita Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e até outros estados. Em 92, tem um álbum que foi pouco conhecido, mas que é bem característico do início do funk, chamado Fábrica Ritmos, de 1992, lançado por DJs e MCs de Minas Gerais, que mostram bem o começo mesmo do funk, combinando elementos da música eletrônica de pista americana, europeia, com a levada dos MCs brasileiros. Tem uma música, inclusive, muito, muito boa, chamada Pistola dos Sargentos, do Evandro MC, que mostra ali aquela influência do house e da música eletrônica, mas fazendo uma tiração com a galera do exército brasileiro, né? Os soldados, né? Todo mundo quer pegar na pistola do sargento e tal. Bom, pelo visto é assunto para mais de metro, né? Acho que a gente não vai dar conta de tudo hoje, mas vamos ficar por aqui hoje no episódio número 2 do Sabe Som. E daqui a 15 dias a gente volta de novo aqui com o Alexandre Matias. Demais. Satisfação estar aqui. Já, daqui a 2 semanas, a gente continua. Concluindo então aqui o episódio número 2 do Sabe Som sobre música boa, primeira parte. Confira a playlist que a gente fez com um pouco desses assuntos todos que rolaram aqui. Sabe Som que foi gravado no estúdio Ori Music Lab, contou com os trabalhos técnicos de Kae Rolfsen. Até a próxima, valeu e bons sons.